Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda. Isso significa que a igreja nos ensina o que Jesus nos ensinou. Nós temos um anjo que nos conduz. Neste tempo de ateísmo, de paganismo e tudo mais, de materialismo, há uma tendência a se dizer que os anjos não existem, que é história de carochinha. Mas não é, meus irmãos, história de carochinha. Deus, ele nos concedeu um anjo. Quando nós nascemos, Deus nos dá um anjo que vai nos conduzir nesta vida até o céu. Isso é uma grande verdade. Nós temos um companheiro que nos conduz durante toda a nossa vida. Tiveram santos que tiveram a graça, a capacidade de ver o anjo da guarda. Muitos santos puderam enxergar, perceber o anjo que os acompanhava. Deus permitiu que eles vissem, justamente para que nós pudéssemos acreditar que nós temos esse companheiro que nos conduz. Aqui eu quero abrir um parêntese. Tomemos muito cuidado, porque existe alguns movimentos por aí que não tem nada a ver com a igreja. E às vezes pessoas da própria igreja, levados por esses movimentos, por exemplo, o movimento da nova era, né? Muitas vezes infiltrados dentro da própria igreja, começaram a dizer que nós precisamos perguntar o nome do nosso anjo da guarda, porque assim nós poderemos dialogar com eles falando do nome e tal. E aí as pessoas ficam perguntando qual é o meu anjo, o nome do meu anjo, de repente vem um nome na cabeça deles e diz: meu anjo agora chama-se, e dá esse nome ali. Isso não é ensinamento da igreja. Na igreja, biblicamente, falando na Sagrada Escritura, só os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel é mostrado na Sagrada Escritura com o nome deles. Os outros não têm nome. São chamados de anjos, de arcanjos, de virtudes e assim por diante. Então, não entrar nesta onda de ficar perguntando o nome, porque a igreja vai dizer que vai se entrar em questões aí de ocultismo, e isso aí vai dar um problema muito grande na vida espiritual de cada um. Então,
Então, fechando parênteses, eu retomo agora. Então, nós temos um anjo da guarda. E a primeira leitura hoje, no livro do Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 até o versículo 23, vai nos dizer a missão desse anjo. Porque os anjos, a palavra anjo, no fundo, quer dizer que ele tem uma missão própria. A missão é de nos conduzir, é de nos ajudar no caminho espiritual. E aqui, veja o que é que Deus diz. Vou enviar um anjo que vá à tua frente. Está vendo? Que vá à tua frente. Que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Olha bem, que te guarde pelo caminho. Esse caminho, esse mundo que nós estamos, esse mundo de pecado, esse mundo aonde os anjos decaídos, os demônios estão aí, querendo nos desviar e nos tirar do caminho de Deus, oferecendo os prazeres e as coisas deste mundo. Então Deus agora está dizendo: eu vou te conduzir, eu vou te dar, eu vou te enviar à tua frente esse anjo que te guarde, para ele te guardar no caminho e te conduzir ao lugar que te preparei. Para te conduzir, para me conduzir, conduzir você até o céu. Olha que missão grandiosa que o anjo da guarda tem. Nos levar para o céu. E aí, continuando, aí ele está dizendo, respeita-o e ouve a sua voz. É importante que nós tenhamos essa sensibilidade. Agora mesmo eu estou me recordando que quando eu era criança, que tinha aqueles desenhos animados, que nós assistíamos, que os desenhos animados eles não eram como hoje, né? Então lá tinha momentos que passava ali uma pessoa, ali, um desenho animado, uma pessoa, e de um lado tinha o anjo bom e o anjo mau. O anjo mau ficava falando no ouvido da pessoa. Olha, faça isso. E era sempre coisa de maldade. Sempre a maldade que era falada. E o anjo bom aparecia e dizia, não, faça isso aqui, que era o bem. Faça sempre o bem. O anjo mau tinha aquele jeito do diabo mesmo, né? Com aquele negócio na mão, aquele cetro na mão, aquele garfo, todo vermelho com aquele chifre na cabeça e aquele rabo. E o anjo, o anjo bom, com aquela roupa clara, vestido, com aquela roupa branca, com um rosto angelical. Ele ficava... O bom inspirava coisas boas e o mal inspirava coisas ruins. Então isso aqui na prática é muito importante. Nós precisamos ouvir a voz do anjo bom. Então tudo aquilo, meus irmãos, que está relacionado ao bem, a bondade, o amor, é a voz do nosso anjo que está dizendo. Tudo aquilo que estiver relacionado às coisas ruins é a voz do demônio, do anjo mau. Então, é por isso que está dizendo, respeita-o, ou seja, respeite o seu anjo da guarda e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Então não seja rebelde, ou seja, o anjo está dizendo para fazermos as coisas boas e na rebeldia nós acabamos não fazendo, porque acabamos ouvindo a voz do outro, do espírito maligno que está aí. É importante saber que o espírito maligno está aí. Como diz São Pedro, que ele está ao nosso redor
procurando qualquer situação para nos tirar de Deus. Continuando, versículo 22, lembremos que estamos no livro do Êxodo, capítulo 23. Aí ele diz assim: se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Enfim, os anjos, o nosso anjo da guarda, ele nos conduzirá ao céu. Se nós estivermos rente com ele, pedindo a ele, me inspira coisas boas, me tira do caminho errado. Você está entendendo? Eis o companheiro que Deus te deu. Lá no livro de Tobias nós vemos muito bem isso. No momento que Tobias estava indo para uma terra lá para pegar um dinheiro de um amigo do pai dele que estava devendo, de repente apareceu ali o anjo Rafael que o conduziu, o levou e o trouxe. Esse anjo tem a missão de nos conduzir ao céu. Interessante que os místicos contam que no dia que nós formos chamados para irmos ao encontro de Deus para prestar conta dos nossos atos, o nosso anjo da guarda irá conosco, porque em momento nenhum, meus irmãos, o anjo da guarda se afasta de nós. Ao mesmo tempo que ele contempla a face de Deus, ao mesmo tempo ele está conosco. É um mistério grandioso. Então, como diz aqui no Evangelho, né? Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, na hora que a nossa alma sai do nosso corpo, isso significa que morremos, mas a alma é eterna, ela vai ao encontro de Deus e o nosso anjo vai também. E na hora do ajuste de contas, porque nós iremos prestar conta de todos os nossos atos, feitos aqui, os bons e os maus, ele estará conosco diante de Deus. E ali, quando Deus dá a sentença, por exemplo, ide para o fogo eterno, se nós levamos uma vida desregrada, uma vida sem Deus, ide para o fogo eterno. Aí o anjo se separa de nós, entristecido, porque ele fez de tudo para que nós pudéssemos andar nos caminhos do Senhor. Aí ele, entristecido, ele se separa, porque o nosso anjo da guarda não irá para o inferno conosco, não. Ele, entristecido, ele se separará de nós para sempre. Que tristeza, meus irmãos. Que tristeza. Que tristeza para aqueles que levam uma vida errada. E o anjo da guarda está fazendo de tudo para que ele volte para Deus e ele não quer voltar. E depois morre no julgamento. Haverá uma separação para sempre. Aquele amigo que esteve conosco desde a nossa concepção. Agora, a outra forma, o anjo vai. Aí Deus dá a sentença. Vinde, bendito de meu Pai. E o anjo irá para o céu, nós iremos junto com ele, entraremos, e ali, junto com ele, contemplaremos a face de Deus por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa! Que coisa linda, meus irmãos! Você tem levado uma vida santa? Em que caminho você está? O seu anjo da guarda tem dito o que para você? Saia desse caminho, saia desta vida, não vá por aí.
Você está sendo rebelde e não está dando ouvido à voz do seu anjo, e você está indo justamente para o caminho contrário que ele está dizendo. A voz que você está ouvindo é a voz do demônio, que quer o mal, que quer te roubar de Deus, que quer te destruir, depois matar. Ou seja, essa morte significa a condenação eterna. Veja por onde você está indo. Você está indo para o caminho das drogas, da prostituição, do roubo. Você está no vício dos jogos, que você já não consegue mais fazer nada a não ser somente jogar, jogar, jogar. E esses jogos que são jogos de destruição, de luta, de morte, de mata um, mata outro. Você está na corrupção. E o seu anjo da guarda está dizendo: foge, sai disso. As companhias que você está tendo, essas companhias têm levado você para onde? Para o caminho do bem ou para o caminho do mal? E o seu anjo da guarda está dizendo: fuja, fuja, sai dessa. Entra nesse caminho, o caminho da conversão, o caminho da mudança de vida. E você que é casado, seu anjo da guarda está dizendo: nada de adultério. E você está adulterando até quando você vai entrar nesse caminho? Eis que você está indo, a qualquer momento Deus poderá te chamar e o teu anjo da guarda está dizendo: não vá por este caminho. Qual o caminho que você está? Você entende o que eu estou dizendo? Ouça a voz do seu anjo da guarda. Ele precisará te conduzir, ele tem essa missão de conduzir você, de me conduzir para o céu. Para nós contemplarmos a face de Deus, para nós estarmos junto com o Senhor. Não vamos permitir que a missão do teu anjo e a missão do meu anjo seja em vão. Não podemos permitir isso. É preciso ouvir, como Deus está dizendo na primeira leitura, ouça. E eu aqui repito, meus irmãos, não vamos entrar naquela historinha de que ou o anjo da guarda não existe, ou se ele existe, é aquele ali que está ali do nosso lado, né? Aí vem um carro, ele tira a gente do carro para não acontecer nada, e a gente fica ali só naquela, o anjo da guarda que é só para esquecer alguma coisa, perder alguma coisa. Meu anjo, me procura, vê lá e tal, e fica só nisso. Não. É preciso pedir ao anjo da guarda. Anjo da guarda, me ajuda nesse processo de conversão, me ajuda nesse processo de salvação. Eu não posso ir para o inferno, me ajude, anjo da guarda, a me levar para o céu, me conduza nos caminhos bons, porque você sabe como é que eu sou. Me leve para os caminhos que me levam à santidade. Me leve à Eucaristia, à adoração, me conduza, anjo da guarda, à missa, me conduza, anjo da guarda, à oração, me conduza, anjo da guarda, à penitência, me conduza, anjo da guarda, às boas leituras, me conduza, anjo da guarda, à obediência a Deus e assim por diante. Você está entendendo? Essa é a missão do nosso anjo da guarda. Esta é a missão dele. Que ele nos ajude, me ajude, anjo da guarda, a não me desviar do caminho que leva a Deus. Me ajuda. Porque também tem uma coisa, meus irmãos, se você não pedir, o anjo não fará. É como Santa Afonso Maria de Ligório diz isso bem claro. Se nós não pedirmos, Deus não fará.
Se nós não pedirmos ao nosso anjo da guarda que ele nos proteja, ele não vai nos proteger. Eu repito, não é uma proteção simplesmente de nos livrar de um acidente ou alguma coisa assim. É a proteção contra a maldade dos espíritos do mal que querem nos tirar de Deus. Ele nos protege, é a missão dele. Não permitir que o mal que quer nos tirar de Deus, ele haja e tenha força. Porque o nosso anjo da guarda nos protege, como nós vimos na primeira leitura, é a missão que Deus deu para ele. E essa missão precisa ser cumprida. Imagina um dia quando nós formos diante de Deus e Deus disser para nós: vinde bendito de meu Pai. E aí o anjo da guarda vai dizer: missão cumprida. E aí nós iremos para adorar a Deus e vivermos diante da presença do Senhor. Mas se for o contrário, vai ser muito triste. Que Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, ela nos ajude também nesta caminhada para sermos fiéis às inspirações que os anjos nos dá. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, Santo Anjo da Guarda, protegei-me do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.